Olá pessoal, meu nome é Raul, sou membro do PET Engenharia Elétrica da UFMT. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao AutoCAD. Na última aula eu falei para vocês que ia dividir a parte de ferramentas básicas de criação em duas partes. Pois bem, esta é a segunda. Hoje a gente vai ver o comando polilinha, comando arco, comando círculo, polígonos, retângulos, filete e chanfro. O primeiro comando que eu quero passar para vocês é o comando polilinhas. Indo lá para o ambiente do AutoCAD, vocês vão digitar a tecla de atalho PL e vocês vão perceber que o próprio AutoCAD ele já apresenta para a gente, já nos indica, o que a gente quer. E aí vocês vão dar um Enter. O comando polilinha ele é igualzinho ao comando linha. Ó. Você tem a opção de digitar, de entrar com a figura de modo livre, como usando as coordenadas absolutas, relativas, tudo que a gente já aprendeu até aqui. O que vai mudar basicamente, é que eu vou dar um clique aqui, quando a gente termina de formar o nosso objeto, a nossa figura com o polilinha, ele forma uma entidade só. Então, vamos supor que eu queira mover o objeto, clique em qualquer lugar, eu movimento todo o objeto. Diferente do comando linha, vou usar o comando linha só para exemplificação, vou chamar o L, o AutoCAD já me indicou o comando linha, vou dar um Enter. Perceba que eu vou tentar fazer um objeto menor aqui, dar um ESC. Agora eu vou tentar clicar aqui, com o comando linha, a gente só seleciona a linha que a gente clicou. Assim, quando você termina o seu desenho, fica difícil você transportar ele, a não ser que você use e consiga pegar todo ele de uma vez, que aí demandaria um pouco mais de tempo, mas é possível. Com polilinha você cria um único grupo, e aí fica mais fácil fazer o transporte. Beleza? Eu vou apagar agora aqui, vamos delete, voltar para os nossos slides e vamos para o próximo comando. O próximo comando que eu quero passar para vocês é o comando arc. O arco, Eu já deixei o material separado para ficar um pouquinho mais didático, a nossa abordagem aqui. Então, o comando arco, ele tem a tecla de atalho arc. Se vocês digitarem o AutoCAD, ele já vai recomendar para vocês o comando, Tá aqui a primeira opção arc. Porém, essa não é a melhor opção de usar, porque a gente tem diversas opções de arco. Eu particularmente recomendo para vocês, virem aqui na aba Home, dentro aqui da janela Draw, vocês vão ver o símbolo de arc. Em cima, ele representa o último comando, que você usou ou que ele está te recomendando. Se você vir na opção abaixo, que tem um arc com uma seta, ele vai te abrir todo um menu com todas as opções possíveis de arco, e a gente vai abordar elas rapidamente. A primeira é a mais comum, que já vem recomendado, que é o 3 pontos, que basicamente você vai clicar no ponto inicial, vai clicar onde você quer que esse arco passe e no ponto final. Essa é a utilização. A segunda opção é o começo, centro e fim. Então você vai clicar no inicial, no centro de onde você quer que fique esse arco e onde que é o final. E ele forma a figura. Vale ressaltar aqui para vocês que o AutoCAD ele trabalha no sentido anti-horário, tá? Então, começa aqui com 0 e os graus vão aumentando à medida que eu vou movendo para a esquerda, beleza? A próxima opção é o começo, centro e o ângulo, Ou seja, aqui você já não vai entrar com as 3 cliques, do mouse. Então, vai ser começo, centro, e aí ele te pede um ângulo, Não, no exemplo aqui eu coloquei 65, vou dar um Enter. Então, ele perceba que bate, A próxima opção é o começo, centro e a largura, Então, é começo, centro
E aí, ó, cuidado para não confundir, tá? Isso aqui, por que eu coloquei corda no exemplo? Porque você não tá pegando o ângulo do seu arco, tá? Você tá pegando a largura. Eu vou digitar aqui, sei lá, 68. Então, ó, se eu pegar aqui o linear, ó, peguei o errado, né? É esse aqui, alinhado. É como se você traçasse uma reta, certo? Olha lá, ó, uma reta aqui por dentro do meu arco e que ela representasse o valor que a gente entrou. Vou arrastar aqui um pouquinho para o lado e vamos para o próximo. O próximo é o começo, o fim e o ângulo. Então tá aqui, começo, o fim, e aí ele te pergunta o ângulo. Perceba que esse aqui é como se você entrasse com o valor de uma tangente ao começo do seu arco. Perceba, ó, com 90 graus ele está perfeitamente aqui. Eu vou digitar aqui, né, 90 só para vocês verem. Tá lá, é como se tivesse uma tangente exatamente nesse ponto fazendo uma outra angulação em relação ao arco, beleza? O próximo é o começo, fim e direção. Então a gente indica o começo, né, sempre da direita para a esquerda, o fim, certo? E aí, ó, ele vai te pedir a direção. É como se tivesse uma paralela no topo aqui do seu arco, né, que você quer traçar. E aí vocês definem a maneira que convém, né, com o objeto de vocês. Passando aqui para baixo agora, o próximo, pegar aqui, né, o começo, fim e o raio. Então a gente vai entrar começo, fim, e aí vocês entram com um raio, né? Eu vou digitar aqui 50. Tá lá, né? Só para exemplificar. Então ele criou um arco com um raio de 50. Beleza? O próximo é o centro, começo e fim. Então é a mesma lógica, só que como é o centro, então você vai clicar na onde é para ser o centro, aí você digita o começo e o fim. É só uma forma diferente de usar o arco. Pegando aqui o próximo é o centro, o começo e o ângulo, né? Então é bem parecido, né? Só que aqui a gente entra com o centro, começo e aí a gente especifica o ângulo. Vamos colocar em 90 para ele fazer uma meia-lua completa, né? Então tá lá. Perfeito. Vou usar o scroll do mouse aqui para segurar e arrastar. E vamos para o próximo. Pegar a opção centro, começo e comprimento, né? E largura. Então, centro, começo, e vamos digitar aqui, sei lá, 44. Então ele fez, e aí a gente pode usar o linear só para mostrar, tá? É 44, mas não é o ângulo, né? Seria a corda, né, desse nosso arco. E por último, a gente tem a opção Continue, só que a gente tem que usar um comando antes, né, para que a partir desse comando anterior de arco a gente possa usar ele. Então, ó, vou pegar o de 3 pontos, né, aqui e aqui, e aí eu vou chamar o Continue. E aí vocês fazem o desenho. Bem, pessoal, agora vamos voltar aqui para nossa apresentação. Já falamos o comando arco. Vamos seguir para o comando círculo. Beleza? Vou voltar para essa parte de desenho livre. A tecla de atalho do comando círculo é a tecla C. Vocês vão ver que o próprio AutoCAD ele já vai recomendar para vocês o círculo. Porém, seguindo o mesmo raciocínio, né, do arco, a gente pode também encontrar o círculo aqui dentro da aba Home, né, e na janela Draw. Vocês vão ver que tem uma opção, né, que é de centro e o raio, mas aí tem uma seta e que ele te dá todas as opções de círculo. A primeira delas é você indicando o centro e o raio, né? Então vamos clicar nela, então você vai especificar, né, onde que é o seu centro, e, ó, você pode tanto fazer isso de uma maneira livre, né, como também especificar o raio. Vamos colocar aí 45. Aí ele cria um círculo para você de 45. Perfeito?
A outra opção é com centro e com diâmetro. Então eu vou digitar aqui o centro da minha figura, só que agora a gente não está mais usando raio, está usando diâmetro. Então, por exemplo, eu vou digitar os mesmos 45, vocês vão ver. Fez um círculo menor, né? Porque se o raio é 45, quer dizer que o diâmetro tem o dobro disso, né? Que seria 90. Se a gente definiu que o diâmetro aqui é 45, quer dizer que o raio tem a metade disso. Perfeito? A outra opção é colocando dois pontos. Então, vamos supor que você tem aí uma porta, alguma coisa aí no seu dentro, né, da sua figura, e aí você não sabe qual é o raio mas você sabe que você quer um círculo ali. Então você pode clicar o primeiro ponto, especificar lá o segundo ponto, e ele faz para você a figura da mesma forma. Outra opção são com 3 pontos, né? Então o raciocínio é o mesmo, você vai selecionar 3 pontos, né, para formar aí o seu círculo. Perfeito? E aí você tem, por exemplo, né, a tangente, tangente e raio, que é mais específico, né? Por exemplo, eu vou usar o próprio exemplo, os dois círculos aqui. Você define, ó, eu quero que meu círculo ele tangencie esse ponto, aí você define um raio, vou colocar aqui 40, né, para exemplificar lá, e ele te faz um círculo usando os dois pontos que você usou. Às vezes esse comando pode não dar certo porque a distância seja pequena ou seja muito grande, né, esse valor desse raio, de forma que não exista um círculo que caiba ali. Então isso varia muito, tá? E a última opção seria tangente-tangente, que é quando você tem 3 objetos, mas a gente não vai entrar no mérito aqui, fica para vocês treinarem. Beleza? Eu vou apagar aqui. Deu unidade. Vamos voltar agora para os nossos slides, né? Eu deixei um desafio para vocês lá no material, em que vocês vão ter que usar tudo que a gente já estudou até aqui, tá? Não é só círculo, não é só arco. Vai entrar um pouquinho de coordenada lá de linha. E aí eu recomendo que vocês comecem pelo P1 aqui, né, e siga em sentido anti-horário, formando a figura. Beleza? Até coordenadas polares vocês vão precisar aqui. Acho que é um exercício legalzinho para treinar, ok? Então, o próximo comando que eu vou ensinar para vocês é o comando polígono, que é o comando POL, né, do inglês. Aqui no AutoCAD vocês vão digitar a tecla POL e vejam que o próprio AutoCAD já recomenda, né, polígono. Vocês vão dar um Enter. E aí a primeira coisa que ele te pergunta é qual que é o número de lados, né, desse polígono. Vamos fazer aqui um pentágono, né, sei lá, 5. E aí ele te pede para especificar o centro do pentágono. E essa etapa aqui é muito importante. Que ele está te perguntando se você quer esse pentágono inscrito ou circunscrito, né? E por padrão ele vem inscrito em uma circunferência. Então vamos usar ela. Já está clicado nela, vou dar um Enter. E ele quer que você defina o raio. Eu vou colocar aqui 50, já, beleza? Agora eu vou mudar a layer aqui, só pra gente fazer brincar. Eu vou pegar aqui um círculo. Ó. Eu vou definir um raio de 50 aqui para esse círculo. Vou selecionar ele, vou dar um Move. Certo? Então perceba que o polígono que a gente criou, ele está inscrito nesse círculo. Agora eu vou pegar, novamente, vou chamar o comando POL, Enter, e aí a gente quer um pentágono, 5 lados, então já deixa. E vamos especificar onde que é o centro. É exatamente aqui. Se para vocês não tiver aparecendo essa opção de centro, vocês vão vir aqui, ó, nessa abinha aqui, Snap Cursor, vão clicar, e aí, ó, ela é essa aqui, Center, o Geometric Center. Se o de vocês não tiver habilitado, habilite, para que vocês consigam trabalhar com o centro das figuras geométricas, ok? Então vamos voltar e fazer novamente, POL, Enter, já está selecionado 5, vamos dar um Enter, vamos especificar aqui onde é o centro, e aí a gente quer circunscrito. Agora a gente vai digitar o valor do raio da circunferência, né, que a gente vai circunscrever. Também vamos usar 50, igual do exemplo anterior. Perceba que o meu polígono agora ele está para o lado de fora da circunferência, porque ele foi circunscrito. Basicamente essa
assim que se usa, né, os polígonos. E você pode criar um hexágono, um heptágono e assim sucessivamente. Ok? Eu vou apagar aqui. Vamos voltar para nossa apresentação, né? E aqui eu deixei, né, para vocês se lembrarem que é inscrito e circunscrito. O próximo comando é o retângulo. Então, tá começando a ficar legal aqui tudo, né? Comando retângulo, vocês vão digitar a tecla de atalho REC e o próprio AutoCAD ele vai recomendar para vocês. Vocês vão clicar em Enter. Basicamente, vocês vão entrar com o primeiro ponto onde você quer que fique, né? Eu vou clicar aqui, ó. Vocês têm a opção de criar esse retângulo, né, sem medida, né? E tem como entrar com medidas também. Se vocês olharem aqui embaixo, ele dá 3 opções básicas. Você pode entrar com a área, com dimensões e pode rotacionar. A letra que está em azul representa o que você tem que entrar para o AutoCAD entender que você quer trabalhar com ela. Eu gosto muito de trabalhar retângulo com coordenada relativa, que a gente já aprendeu lá atrás. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero um retângulo que eu sei as medidas tanto do comprimento quanto da largura. Eu posso digitar arroba. Se eu quero ele para essa direção, os valores positivos. Se eu quero ele para trás, os valores negativos. Então, ó, vou digitar aqui 50,10. Ele me fez um retângulo de 50 por 10. Se você quiser comprovar, ó, 50 por 10, beleza? Agora eu vou refazer usando coordenada relativa ainda, né? Só que eu vou fazer negativo só para vocês verem que ele só vai mudar o lado. Eu acho bem mais simples de usar o retângulo assim, mas também existem outras possibilidades. Então eu vou digitar arroba, né? Porque é relativo. Vou digitar aqui menos 50,10. Então, ó, o ponto que eu peguei, ele pega dele para trás. E é a mesma ideia, beleza? Existe ainda a opção de vocês usar REC, né? Enter. Vocês vão especificar o primeiro ponto. Ó. Vamos supor que a gente quer usar área. Então, vocês vão digitar A, dá um Enter. Aí ele vai te pedir a área do retângulo. Vou deixar aqui 500. Aí ele vai te pedir se você quer o seu retângulo baseado na largura ou no comprimento, né? Porque a área, você pode entrar com vários valores para gerar os 500 de área, né? Então, vamos deixar aqui com base no comprimento e vamos manter os 50. Vamos ver o que ele fez. Ele faz um retângulo igual ao que eu tinha feito, se vocês olharem. Que é o comprimento a gente determinou, né? Que seria 50. Então, a gente sabe que aqui tem 10 para formar 500. Basicamente, essa é a utilização do retângulo, pessoal. Ok. Vou voltar aqui para a nossa apresentação. Existem ainda 2 comandos muito importantes que eu quero passar para vocês, né, na parte de criação, que é o comando filete e o comando chanfro, tá? Vamos voltar para cá. O comando filete nada mais é do que você pegar, por exemplo, um retângulo ou qualquer figura que tenha quina e você, usando raios, né, você vai arredondar, digamos assim, arredondar essa borda. Como que a gente faz isso? Vocês vão digitar o comando F. Perceba que o próprio AutoCAD já recomenda o filete, né? Vocês vão dar um Enter. E aí, aqui embaixo aparecem algumas opções, né? A gente vai trabalhar só com raios, beleza? Então vocês vão digitar R no teclado e Enter. E aí ele pede para você especificar o valor do raio que você quer. E eu vou colocar aqui 15. Ok? E aí ele está te pedindo agora para você especificar o objeto. Então eu vou clicar na linha e aí eu vou para a segunda linha. Aqui, ó. Só que o 15 não foi possível porque, tá vendo? Apareceu que está muito largo, então não dá. Então eu vou dar um ESC, vamos fazer novamente. Comando filete, Enter. E aí a gente quer a opção raios aqui embaixo. Vou digitar R no teclado e Enter. E aí ele vai estar te pedindo qual é o raio. Eu vou colocar aqui 5. Vamos ver se dá. E aí ele pede para você selecionar. Então aqui
e eu quero com a de cima, ó. Perceba que eu nem selecionei, eu só passei o mouse, ó, ele já me orienta como vai ficar. E aí você tecla Enter. Então, basicamente, o comando filete faz isso, ele arredonda a borda. O outro comando que tem é o comando chanfro, cuja tecla de atalho é Chá. Isso mesmo, Chá. E aí, ó, o AutoCAD ele já recomenda pra gente ali, ó, chamfer, né? Tá a minha versão em inglês. Então vocês vão teclar Enter. E aí, aqui embaixo aparecem algumas opções pra gente, né, de como trabalhar, ó. Polilinha, distância, ângulo, trim. E eu vou passar para vocês duas formas, né, que são as mais comumente usadas, que é usando as distâncias, né, das duas linhas e o ângulo. Então, primeiro vamos fazer com ângulo, beleza? Tá vendo que a letra A está em azul? Então, ela é a tecla que vocês têm que inserir para trabalhar com ângulos. Então, vocês digitam A e Enter. E aí, o AutoCAD está pedindo para você especificar o comprimento da primeira linha. Então, vamos colocar aqui, sei lá, 10. E aí ele está te pedindo o ângulo. Eu quero um ângulo de 30 graus, ok? E aí ele está te pedindo para especificar a primeira linha. Não se esqueçam que a primeira linha que você selecionar é a partir dela que ele vai fazer esse cálculo, beleza? Então eu vou clicar aqui, vou clicar aqui. A distância ficou pequena, né? Eu vou ter que refazer o comando. Então vamos lá, chanfro. E aí eu vou digitar que eu quero trabalhar com ângulo. Deixa eu só mexer aqui. E aí ele quer que você especifique né, o comprimento da primeira linha. Eu vou colocar aqui 3. Não, vou colocar aqui 5. E o ângulo eu quero com 15 graus. Ok? Então eu vou especificar aqui e aqui. Beleza? Então a minha primeira linha ficou a linha horizontal. Perceba que ele chanfrou para mim. Se vocês quiserem ver se realmente ficou com ângulo, ó, eu vou clicar aqui e aqui. Opa, vou clicar aqui e aqui. Então, lá, ficou com 15 graus. Eu vou tentar mover esse 15 aqui para dentro, ficar melhor de visualizar, ok? O outro método de usar o chanfro é usando as distâncias. Então a gente vai digitar Chá, né, que é a tecla de atalho, dá um Enter, e aí, ó, aqui embaixo a gente vai clicar na opção distância. Vou digitar D e dar um Enter. E aí ele está te pedindo para especificar qual que é a primeira distância que ele quer, que a gente quer que faça o chanfro. Eu vou colocar aqui 4 na primeira distância. E aí ele te pede a segunda distância. A segunda distância eu quero com 2, ok? Não se esqueçam que a primeira linha que vocês selecionarem, ela vai fazer o primeiro valor, que no caso aqui é 4. Então eu vou colocar, eu quero minha primeira linha ser de cima, e aí eu coloco a de baixo. Selecionei, e ele chanfrou para mim. Aí a gente vai ver como que ficou esse chanfro. Vamos pegar o alinhado, ó. Peguei o errado, perdão. Aqui é o linear, né? Pra gente ver, ó. Ele pegou 4 em relação à linha de cima. Pegou 2 em relação à segunda linha que eu cliquei. Assim se usa o comando chanfro, pessoal. Beleza? Eu acho que para ferramentas de criação a gente viu bastante coisa. Eu deixei aqui um exercício, ó, na apostila, né, de vocês, para vocês. Aqui eu instruí vocês a fazer o comando chanfro, mas vocês podem pegar o mesmo exemplo e aplicar o comando fillet, né? E aí vocês tentem fazer para até testar, né, se aprendeu tudo certinho. Qualquer dúvida, tá? Fico à disposição, pode mandar pergunta no grupo lá, que eu ou os meninos, né, vamos tá tentando ajudar vocês ao máximo possível. Ok, pessoal? Então, obrigado pela participação de todo mundo, né, quem está assistindo aí até o final. Espero que não tenha ficado muito maçante para vocês.
E quero dizer que quando a gente começa a mexer com o AutoCAD, algumas vezes se torna um pouco frustrante, porque a gente surge alguns erros, né? A gente não consegue fazer o que a gente planeja. E que na vida da gente, né, muitas coisas, né, se não todas, sempre a gente passa por isso, né? Então a frustração ela faz parte. Que vocês não desistam e prática. A prática é a chave para qualquer coisa. Beleza? Espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima.